O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele permitiu que o povo de Midian os subjugasse por 7 longos e tortuosos anos. Os israelitas, em desespero, se escondiam dos midianitas em cavernas escuras e em refúgios precários nas montanhas, pois os midianitas eram implacáveis e muito mais fortes do que eles. Cada vez que os israelitas semeavam suas terras, os midianitas, juntamente com os cruéis amalequitas e outros povos do deserto, desciam sobre eles como uma tempestade devastadora. Os invasores acampavam na terra, destruindo as colheitas até o sul, perto de Gaza, deixando um rastro de desolação e fome. Não deixavam nada para os israelitas sobreviverem, nem sequer uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com seu vasto gado e suas tendas, tão numerosos quanto enxames de gafanhotos, uma força incontável e implacável, vinda para destruir a terra. O povo de Israel, impotente, não conseguia resistir a tamanha força. Em sua aflição, os israelitas clamaram com todo o coração por socorro a Deus, o Senhor. Suas orações foram intensas e desesperadas, e Deus, em sua misericórdia, ouviu o clamor do seu povo. Ele enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu os libertei da escravidão do Egito. Eu os salvei das mãos dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Eu expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não deveriam adorar os deuses dos amorreus que habitavam esta terra. No entanto, vocês se recusaram a me ouvir. Então, o anjo do Senhor veio e se sentou sob um carvalho próximo ao povoado de Ofra, propriedade de Joás, da família de Abiezer. Seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: Você é valente e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que estamos passando por tudo isso? Onde estão os feitos maravilhosos que nossos antepassados nos contaram sobre o que o Senhor fez quando nos tirou do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então, o Senhor ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem está enviando você. Gideão retrucou: Senhor, como posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor lhe disse: Você conseguirá, porque eu estarei com você. Você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão pediu: Se encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu mesmo que falas comigo. Por favor, não te afastes até que eu te traga uma oferta. Eu esperarei até você voltar, respondeu o Senhor. Gideão entrou, preparou um cabrito e fez pão sem fermento com cerca de 10 quilos de farinha. Colocou a carne numa cesta e o caldo numa panela. Trouxe tudo e ofereceu ao anjo do Senhor, que estava sob o carvalho. O anjo então ordenou: Coloque a carne e o pão sobre esta rocha e derrame o caldo por cima. Gideão fez conforme foi instruído. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que segurava e tocou a carne e o pão com a ponta. Imediatamente, fogo saiu da rocha e consumiu a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Gideão então compreendeu que realmente havia visto o anjo do Senhor e, apavorado, exclamou: Ai de mim, Senhor, meu Deus! Vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe respondeu: Não tenha medo, tudo está bem. Você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. Até hoje esse altar permanece em Ofra, cidade das famílias de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Pegue o touro de seu pai e um segundo touro de 7 anos. Derrube o altar do deus Baal que pertence ao seu pai e destrua o poste sagrado da deusa Azerá que está ao lado. No lugar alto e seguro, construa um altar para o Senhor, seu Deus, usando pedras bem arrumadas. Depois ofereça o segundo touro como sacrifício, usando a madeira do poste de Azerá que você derrubou. Gideão levou 10 de seus servos e fez conforme o Senhor havia ordenado.
Temendo a reação de sua família e do povo da cidade, Gideão decidiu realizar a tarefa à noite, em vez de durante o dia. Quando amanheceu, os habitantes da cidade descobriram que o altar de Baal e o poste da deusa Azerá haviam sido destruídos e o segundo touro queimado no altar recém-construído. Em pânico, perguntaram: quem teria feito isso? Após investigarem, descobriram que o responsável era Gideão, filho de Joás. Então, a multidão se dirigiu a Joás e exigiu: traga seu filho aqui para ser executado, pois ele destruiu o altar de Baal e o poste de Azerá. Mas Joás respondeu a todos os que estavam contra Gideão: vocês estão defendendo Baal? Quem defender Baal será morto antes do amanhecer. Se Baal é realmente um deus, que ele mesmo se defenda. Afinal, foi o seu altar que foi destruído. A partir daquele dia, Gideão passou a ser conhecido como Jerubaal, que significa que Baal se defenda, conforme Joás havia declarado. Que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Logo, todos os midianitas, amalequitas e povos do deserto se reuniram, atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor desceu sobre Gideão. Gideão soprou uma corneta feita de chifre de carneiro, e imediatamente os homens das famílias de Abiezer se reuniram com ele. Em seguida, enviou mensageiros para convocar os homens das tribos de Manassés, Aser, Zebulon e Naftali. Eles também vieram para se juntar à causa. Então Gideão se voltou para Deus e disse: Senhor, tu prometeste usar-me para libertar o povo de Israel. Para ter certeza de que realmente me escolheste, farei um teste. Colocarei um pedaço de lã no local onde normalmente malhamos o trigo. Se pela manhã o orvalho estiver sobre a lã, enquanto o chão ao redor permanecer seco, saberei que tu realmente me usarás para libertar Israel. Na manhã seguinte, Gideão se levantou e encontrou exatamente o que pedira. A lã estava ensopada de água, suficiente para encher uma tigela inteira. Mas Gideão, ainda incerto, pediu a Deus: Senhor, não te indignes comigo, mas permita-me uma última prova. Desta vez, quero que a lã permaneça seca, enquanto o orvalho cubra somente o chão ao redor. Deus atendeu ao pedido de Gideão naquela noite. A lã permaneceu seca, enquanto o chão ao seu redor estava coberto de orvalho. Jerubaal, ou seja, Gideão, e todos os homens que o acompanhavam, se levantaram antes do amanhecer e se dirigiram para o acampamento próximo à fonte de Arode. Os midianitas, por sua vez, estavam acampados no vale ao norte, perto do Monte Moré. Então o Senhor Deus falou a Gideão: Seu exército é grande demais para que eu entregue os midianitas em suas mãos. Se vocês vencerem agora, poderão acreditar que conseguiram por conta própria, sem a minha intervenção. Faça o seguinte anúncio ao povo: quem estiver com medo, que se afaste do Monte Gilboa e volte para casa. Gideão fez o anúncio, e imediatamente 22.000 homens retornaram para suas casas, restando apenas 10.000. O Senhor então disse a Gideão: Ainda há homens demais. Leve-os até as águas, e ali eu farei a seleção dos que irão com você. Gideão levou os homens até as águas, conforme instruído. O Senhor Deus disse a ele: Separe os homens com base em como bebem a água. Aqueles que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. Enquanto observava, Gideão viu que 300 homens beberam a água com as mãos, lambendo-a, enquanto os demais se ajoelharam para beber diretamente do fluxo. O Senhor então falou a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam a água, eu concederei a vitória a vocês sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Gideão enviou todos os demais israelitas de volta para suas casas, mantendo apenas os 300 homens selecionados. Esses 300 ficaram com toda a comida e as cornetas, enquanto o acampamento dos midianitas permanecia no vale abaixo deles. Naquela noite, o Senhor Deus disse a Gideão: Levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. O Senhor falou a Gideão: Eu já garanti a sua vitória.
No entanto, se você ainda estiver receoso para atacar, vá até o acampamento inimigo e leve consigo Purá, seu ajudante. Lá, você ouvirá algo que fortalecerá sua coragem para o ataque. Gideão e Purá desceram cuidadosamente até as proximidades do acampamento dos midianitas. O vale estava repleto de midianitas, amalequitas e povos do deserto, como uma nuvem densa de gafanhotos, com camelos tão numerosos quanto os grãos de areia à beira-mar. Enquanto se aproximavam, Gideão ouviu um homem compartilhando um sonho com seu companheiro. O homem disse: "Sonhei que um pão de cevada rolava até o nosso acampamento. Ele bateu em uma barraca que caiu, virou ao contrário e ficou estendida no chão." Seu amigo respondeu: "Isso é um presságio. É a espada de Gideão, o israelita, filho de Joás. Isso significa que Deus entregou nosso exército e nosso povo nas mãos dele." Ao ouvir o sonho e compreender seu significado, Gideão se ajoelhou e adorou a Deus. Levantando-se, voltou ao seu acampamento e anunciou com entusiasmo: "Levantem-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas em nossas mãos." Gideão organizou os 300 homens em 3 grupos e distribuiu a cada um uma corneta feita de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. Gideão reuniu seus 300 homens e os olhou com determinação. "Prestem atenção em mim. Quando chegarmos perto do acampamento inimigo, sigam exatamente o que eu fizer. Quando eu e meu grupo tocarmos as cornetas, vocês que estarão cercando o acampamento também devem tocar suas cornetas e gritar: 'Pelo Senhor e por Gideão!'" Antes da meia-noite, enquanto a guarda estava sendo trocada, Gideão e seus 100 homens se aproximaram cautelosamente do acampamento. Com um sinal, eles tocaram suas cornetas e quebraram os jarros que carregavam. Os 3 grupos ao redor seguiram o exemplo, tocando as cornetas e partindo os jarros. Com uma tocha na mão esquerda e uma corneta na direita, gritavam em uníssono: "Uma espada pelo Senhor e por Gideão." Cada homem permaneceu firme em seu posto ao redor do acampamento inimigo. O caos se instalou imediatamente. O exército dos midianitas, tomado pelo pânico, começou a fugir em desespero. Enquanto os 300 homens continuavam a soar as cornetas, o Senhor fez com que os inimigos se atacassem mutuamente com suas espadas. O tumulto os fez se dispersar, fugindo na direção de Zererá, passando por Bet-Sita e seguindo até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Gideão rapidamente convocou os homens das tribos de Naftali, Asser e das 2 metades da tribo de Manassés, ordenando que os perseguissem sem trégua. Além disso, enviou mensageiros às regiões montanhosas de Efraim com uma urgência clara: "Desçam e enfrentem os midianitas, protejam o rio Jordão e seus riachos até Bet-Bara, e não permitam que os midianitas escapem." Os homens da tribo de Efraim, atendendo ao chamado de Gideão, foram para o rio Jordão e protegeram suas margens e riachos até Bet-Bará. Com destreza e coragem, capturaram 2 líderes midianitas notórios, Oreb e Zebe. Oreb foi morto na pedra que recebeu seu nome, e Zebe foi abatido em seu próprio tanque de pisar uvas. Com as cabeças dos 2 líderes em mãos, eles continuaram sua perseguição, levando os troféus sangrentos até Gideão, que aguardava a leste do Jordão. Ao ver os cabeças dos inimigos, os homens de Efraim confrontaram Gideão com indignação. "Por que você não nos chamou para lutar contra os midianitas? Por que nos excluiu dessa batalha?" A discussão foi acalorada, mas Gideão respondeu com calma e sabedoria: "O que eu fiz contra os midianitas é insignificante comparado ao que vocês realizaram. Até mesmo o menor dos homens de Efraim fez mais do que todos os membros da família de Abiezer. Foi Deus quem entregou Oreb e Zebe a vocês. O que eu fiz comparado a isso?" As palavras de Gideão acalmaram o ânimo dos homens de Efraim. A perspectiva que ele ofereceu fez com que reconhecessem o valor de suas próprias ações e a importância da contribuição de cada um na vitória sobre os midianitas. Gideão e seus 300 homens, exaustos mas determinados, atravessaram o rio Jordão e continuaram sua implacável perseguição ao inimigo. A exaustão se fazia sentir, mas a determinação de Gideão não vacilava.
Chegando à cidade de Sucote, ele fez um pedido urgente aos líderes locais. Estou em busca dos líderes midianitas Zeba e Salmuna, e meus homens estão fatigados. Por favor, ofereçam-nos algo de alimento para que possamos prosseguir. Os chefes de Sucote responderam com desdém. Por que deveríamos ajudar seu exército? Você ainda não capturou Zeba e Salmuna. Gideão, com uma expressão resoluta, replicou: Muito bem, mas quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, eu farei com que vocês paguem caro por isso, utilizando os espinhos das plantas do deserto para infligir o sofrimento que merecem. Desapontado, Gideão se dirigiu a Penuel, fazendo o mesmo pedido. Contudo, os homens de Penuel deram a mesma resposta fria que os de Sucote. Gideão, agora ainda mais firme, declarou: Quando retornar em segurança, derrubarei esta torre. Enquanto isso, Zeba e Salmuna, cercados, se encontravam em Carcor com seu exército, que havia sido reduzido a 15.000 homens, dos 120.000 que haviam começado. Gideão, tomando um caminho estratégico pelo deserto, a leste de Noba e Jogbeá, lançou um ataque surpresa contra o acampamento inimigo. O tumulto foi geral, e Zeba e Salmuna, em desespero, tentaram fugir, mas Gideão os perseguiu implacavelmente e os capturou. O exército midianita foi totalmente derrotado. Gideão, filho de Joás, retornou da batalha pela trilha de Heres. Ao chegar, capturou um jovem de Sucote e o interrogou. O rapaz, temendo o destino, forneceu a Gideão os nomes dos 77 chefes e líderes de Sucote, marcando o início da justiça que Gideão havia prometido. Gideão se aproximou dos homens de Sucote com um semblante determinado e disse: Vocês se lembram do desprezo que me mostraram? Quando pedi alimento para meu exército cansado, vocês se recusaram, dizendo que não ajudariam até que eu capturasse Zeba e Salmuna. Pois bem, aqui estão eles. Com um gesto implacável, Gideão pegou espinhos das plantas do deserto e usou-os para punir os líderes de Sucote, fazendo com que sentissem a dureza do desdém que haviam mostrado. Em seguida, ele dirigiu-se a Penuel, onde derrubou a torre da cidade e fez justiça com os homens que ali viviam. Após garantir que os inimigos fossem punidos, Gideão voltou-se para Zeba e Salmuna, os líderes capturados, e perguntou com frieza: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Os líderes midianitas, com um tom de desdém, responderam: Eram como você. Todos tinham aparência de príncipes. Gideão, com uma voz carregada de emoção, revelou: Eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo Senhor Deus que se vocês não os tivessem matado, eu não teria feito o mesmo com vocês. Então Gideão voltou-se para seu filho mais velho, Jéter, e ordenou: Levante-se e faça justiça, mate-os. Jéter, porém, hesitou, aterrorizado pela responsabilidade e pela sua juventude. O medo congelava sua coragem e ele não ousou levantar a espada. Zeba e Salmuna, em um último esforço para se salvar, desafiaram Gideão com desdém. Venha você mesmo, se tiver coragem de homem, e nos mate. Sem hesitação, Gideão deu fim à vida dos líderes midianitas. Com um ato decisivo, ele também tomou os enfeites em forma de meia-lua que adornavam o pescoço dos camelos de Zeba e Salmuna, símbolos do triunfo sobre seus inimigos e da justiça que ele havia prometido fazer. Os homens de Israel, jubilosos pela libertação dos midianitas, se voltaram para Gideão com um pedido solene: Você nos salvou das garras dos midianitas. Agora queremos que você se torne nosso governante. E após você, que seu filho e seu neto nos liderem. Gideão, com um semblante firme e decidido, respondeu: Não serei o governante de vocês, nem meu filho o será. O Senhor Deus é o verdadeiro governante de Israel. No entanto, ele fez um pedido: Gostaria de solicitar algo. Cada um de vocês me dê um dos brincos de ouro que tomaram dos inimigos. Os midianitas, sendo um povo do deserto, usavam grandes argolas de ouro nas orelhas. E Gideão sabia que esses adornos poderiam servir a um propósito. Os homens de Gideão, com disposição, aceitaram o pedido e, seguindo as instruções, estenderam uma capa.
Sobre ela, cada um colocou os brincos que havia capturado dos midianitas. O total dos brincos de ouro somou quase 30 quilos, um peso impressionante. Isso não incluía os enfeites, colares e vestes de púrpura que adornavam os líderes midianitas, nem os adornos dos camelos. Com toda essa riqueza, Gideão moldou um ídolo de ouro e o ergueu em Ofra, sua cidade natal. O que começou como um ato de agradecimento rapidamente se transformou em um desastre espiritual. Os israelitas, atraídos pelo brilho do novo ídolo, abandonaram o Senhor e passaram a adorar a estátua dourada. O pecado do povo se espalhou e a nação desviou-se do Deus que havia os libertado. O triunfo sobre os midianitas trouxe uma era de paz para Israel que durou 40 anos, enquanto Gideão ainda vivia. A ameaça dos inimigos se dissipou e a terra desfrutou de tranquilidade. Gideão, agora um líder respeitado, retornou à sua casa e se estabeleceu como patriarca. Com muitas mulheres e uma concubina em Siquém, Gideão teve 70 filhos, refletindo sua posição e riqueza. Entre eles, nasceu Abimeleque, filho da concubina. Gideão viveu uma longa vida e, ao final, foi sepultado com honra no sepulcro de seu pai, Joás, em Ofra, cidade do clã de Abiezer. Mas a paz que Gideão havia proporcionado foi efêmera. Após sua morte, os israelitas esqueceram o Deus que os havia libertado e rapidamente se voltaram para os deuses cananeus, adotando Baal-Berite como seu novo Deus. O povo não apenas abandonou o Senhor, mas também mostrou ingratidão pela bondade de Gideão e sua família, que haviam trabalhado incansavelmente para garantir a liberdade e a paz. A memória de Gideão e seu legado foram apagados pela nova adoração a ídolos, mergulhando a nação de Israel novamente em desolação espiritual. A história de Gideão nos lembra da importância da fidelidade e da gratidão. Em vez de esquecer o que foi feito por nós, devemos lembrar e honrar aqueles que lutaram por nosso bem e nunca desviar nosso coração do caminho da verdade. Gideão enfrentou desafios imensos e, mesmo em sua morte, continua a ser um exemplo poderoso de liderança e coragem. Que sua vida nos inspire a reconhecer o valor dos feitos dos outros e a permanecer fiéis às nossas convicções, mesmo diante das maiores adversidades.